Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pode Falar. Hoje temos um convidado muito especial, o advogado Rafael Gonçalves, especialista em direito da família e uma voz ativa na defesa dos direitos das mães. Neste episódio, ele vai compartilhar dicas essenciais para ajudar mães a navegarem por questões legais e protegerem seus interesses e os de seus filhos. Fiquem conosco e vamos juntos desmistificar o direito da família com o conhecimento do Rafael. Primeiro, compreenda a dor daquele que está te relatando a dor. Às vezes, a requisição dela, o requerimento dela de ter uma visita suspensa é porque ela passou por tanto abuso, por tanta violência, que ela acha que isso será estendido para os filhos. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em todos os atendimentos de escritório é que o advogado não vê o que está por trás do problema. Ele não participa do problema junto com a mãe. Rafael, como assim? É muito fácil para mim pegar um cliente, fazer qualquer petição, usar ali os terminhos técnicos, usar ali jurisprudência, protocolar. É muito fácil. O difícil é você compreender que às vezes aquela mãe fez um pedido que 90% dos advogados acham absurdo. Um exemplo, eu não quero que meu filho conviva com o pai porque o pai é isso, é aquilo, ele é agressivo, ele já fez isso comigo. Aí os advogados chegam e falam assim: olha, mas o pai tá certo, ele tem direito à convivência. Opa, pera aí, rapaz. Primeiro, compreenda a dor daquele que está te relatando a dor. Às vezes, a requisição dela, o requerimento dela de ter uma visita suspensa é porque ela passou por tanto abuso, por tanta violência, que ela acha que isso será estendido para os filhos. É muito simples você tentar compreender a dor do outro. Às vezes aquela mulher que passou por um relacionamento de merda durante muitos anos, ela vê o filho passar por uma coisinha pequena, mas que ela já passou e começou pequena, e ela entra em desespero, porque ela não quer que o filho sofra como ela sofreu. Então nós temos que enxergar atrás da cortina do requerimento daquela mãe. Não somente, como eu disse aqui, né? Eu posso não concordar com aquela mãe, mas eu tenho a obrigação de compreendê-la. Eu tenho a obrigação de olhar para ela e falar assim: olha, como mãe eu concordo com você. Sim. Mas juridicamente não é assim que vai funcionar. O cara pode colocar o papa na mesa de audiência, que isso não será suficiente para reverter a guarda. A mãe tem que parar de ter medo de perder a guarda por condição financeira. Isso já tá muito ultrapassado. O cara pode ser bilionário, como eu disse. Se não falta o básico pro seu filho, se a criança não está em risco de vida, se não há uma condição de maus tratos, se não há prática de alienação parental, é outro ponto ridículo também, não vai perder a guarda. O cara pode contratar quem quiser, o cara pode colocar o papa na mesa de audiência, que isso não será suficiente para reverter a guarda. Eu fico, às vezes, receoso até de manifestar em processos que a mãe fala: eu perdi a guarda porque o pai tem mais condições financeiras. Porque na maioria das vezes não é só isso. A condição financeira proporciona que ele contrate um profissional bom para atuar e bater nos pontos principais da reversão de guarda. Agora, somente a condição financeira não é suficiente para reverter uma guarda. A mãe que tem medo que o pai busque a guarda da criança por ter uma condição financeira, ela tem que desencanar dessa ideia, porque, como eu disse, o financeiro somente não é suficiente para reverter uma guarda. E ela tem que focar o seguinte: por mais que o cara seja rico, multimilionário, bilionário, e tenha até mesmo conhecimento com aquele juizinho da comarca do interior, e o juiz às vezes passa por cima de tudo e dê uma decisão revertendo a guarda, nós temos o Tribunal de Justiça para isso. Então nós temos a possibilidade de ter essa guarda devolvida à mãe por uma decisão liminar de um desembargador ou pelo colegiado por 3 desembargadores. Temos a possibilidade de subir isso ao STJ. Então, por mais rico que o cara seja, ele não vai conseguir comprar, entre aspas, né, toda a estrutura do judiciário. É impossível que isso aconteça. A mãe já paga isso em dedicação exclusiva pro filho. A mãe já paga os valores que ela teria que pagar financeiros em dedicação, em afeto. Isso não tem preço. Então, se você é mãe e você ganha mais do que o pai, para que você pague mais pensão do que ele na regra da proporcionalidade, o cara também tem que ser participativo. Então vamos dividir. Um pai que convive de forma igualitária com o filho, fica 15 dias com o filho por mês, que participa das reuniões escolares, que participa das consultas médicas, que é presente, que divide as responsabilidades igualmente com a mãe. Neste caso, se a mãe ganha mais e ela quer proporcionar um padrão de vida diferente pro pai, tudo bem, ela vai arcar com um pouco mais. Agora, o que acontece em 99% dos casos são mães que têm uma condição financeira melhor, o sucesso é mérito só dela. E o cara que visita 2 finais de semana por mês. Poxa, a mãe já paga isso em dedicação exclusiva pro filho. A mãe já paga os valores que ela teria que pagar financeiros em dedicação, em afeto. Isso não tem preço. Então, na minha concepção, a mãe que dedica-se exclusivamente ao filho, que cuida do filho enquanto o cara não faz nada além de pagar pensando, me diz que é uma
obrigação, não participa, o cara que não é presente na vida do filho, essa mãe não deveria pagar R$1 de pensão alimentícia. Pela aquela regra clara. Se precisássemos colocar uma pessoa para substituir a mãe, não seria uma pessoa só, seria 3 pessoas em 3 turnos. E mesmo assim não daria conta. Então não é justo que essa mãe, além da dedicação, arque com um valor financeiro maior do que o pai. Quer discutir, camarada, que a mãe ganha mais dinheiro do que você? Então passa a participar da vida do seu filho e passa a conviver com o seu filho de forma compatível. Aí você abre a boca e fala. Se você não convive com seu filho, se você é o tipo de pai que vive de 15 em 15 dias com seu filho, de sexta, sábado e domingo, somente, quinzenal, você não tem moral nenhuma pra chegar pra uma mãe que ganha mais do que você e falar: se você ganha mais do que eu, você vai pagar mais. Não, você não convive, você não é participativo, então você não tem moral nenhuma. Assim que o filho tiver a idade pra manifestar, uma idade pra que a vontade dele seja respeitada, ele simplesmente vai virar pra mãe e vai falar: mãe, eu não quero ir com esse cara hoje. E aí, rapaz, não tem o que fazer. O que define um bom pai de um mau pai? O bom pai que percebe que a criança não quer ir, que a criança tá às vezes chorando, seja por até mesmo saudade da mãe, ou seja por alguma questão que ela não quer desprender ali, o pai aplica o bom senso e tenta se aproximar da criança. Ele aplica o bom senso e troca o dia de visitação. E a mãe também tem que ter o bom senso nessa hora. O cara que é um mau pai, a criança chorando ou não, ele pega ela à força e leva. Isso gera um trauma pra criança. Mas é o que eu sempre digo pra todas as mães: os filhos observam tudo. O cara, quando não é um bom pai e faz isso, na verdade ele está afastando a criança dele. Não vai precisar de processo. Ele vai ter uma sentença da vida. Ou seja, assim que o filho tiver a idade pra manifestar, uma idade pra que a vontade dele seja respeitada, ele simplesmente vai virar pra mãe e vai falar: mãe, eu não quero ir com esse cara hoje. E aí, rapaz, não tem o que fazer. O pai não vai conseguir jamais se aproximar dessa criança novamente. Então, o que define um bom pai de um mau pai é justamente a aplicação do bom senso. É deixar de lado os entraves que tem com a mãe e entender que ele é ex-marido, mas ele não é ex-pai. Ela é ex-esposa, mas não é ex-mãe. Contato vai ter pro resto da vida. E isso é um fato. Você tem direito a metade de tudo que foi conquistado, porque a união estável, ela tem o mesmo parâmetro de um casamento com comunhão parcial de bens. 50% de tudo que foi conquistado fica pro marido e 50% pra esposa. Grávida de 4 meses, tem união estável, contas todas em meu nome, mas ele banca tudo. Ele quer terminar. Tem o direito a quê? Se você está convivendo em união estável com uma pessoa, e vamos aqui pincelar o que é uma união estável, tem interesse em constituir família, esse relacionamento é público e notório, é longo e duradouro, então automaticamente você está em uma união estável. Não importa se as contas estão no seu nome ou no nome dele. Se de fato você for dependente, você pode pleitear os alimentos compensatórios, que é uma pensão para você. Você tem direito a metade de tudo que foi conquistado, porque a união estável, ela tem o mesmo parâmetro de um casamento com comunhão parcial de bens. 50% de tudo que foi conquistado fica para o marido e 50% para a esposa. E sobre o seu filho ou filha, já que você está grávida, você também pode entrar agora com alimentos gravídicos, que é a pensão para o bebê, na verdade para te ajudar na gestação. Posteriormente isso vai ser convertido a uma pensão alimentícia um pouco maior, e as contas que ele paga, você vai utilizar no cálculo da pensão alimentícia, não importa em nome de quem esteja. Você tem o seu salário, ele tem o dele, nós vamos colocar de um lado na balança todas as necessidades da criança, do outro lado da balança toda a possibilidade desse pai, e aí proporcionalmente nós vamos fazer esse cálculo. Que me julguem aqui, mas o judiciário tem sua parte podre como qualquer órgão, e infelizmente às vezes as crianças caem nessa parte podre. Alienação parental, estamos aqui num dilema com a lei, né? Foi dado parecer favorável para sua revogação. Ontem, inclusive, eu postei um vídeo, né? A criança, veja bem que triste. A juíza defere uma busca e apreensão, mesmo tendo vídeo da criança relatando como ela sofreu abuso. Não estamos falando de um vídeo da criança que fala: ah, fulano de tal mexeu. É um vídeo que a criança fala como mexeu, quem mexeu, o que fez, como fez. E a juíza defere uma busca e apreensão dessa criança e entrega a ovelhinha pro lobo, o algoz. E o judiciário não faz simplesmente nada, porque nós não temos um judiciário 100% imparcial no Brasil. Que me julguem aqui, mas o judiciário tem sua parte podre como qualquer órgão. E infelizmente, às vezes, as crianças caem nessa parte podre. Os juízes que dão decisões contrárias aos interesses da criança, os juízes que dão decisões que prejudicam as crianças, que colocam essas crianças em risco,
deveriam ser punidos, deveriam perder o cargo. E não é aquela punição ridícula do CNJ de aposentadoria compulsória, o cara fica em casa recebendo seu salário. Colocou a criança na mão do algoz, a criança sofreu outro abuso, a criança foi colocada em risco, esse juiz merece perder o cargo. E sem proventos mensais, vai procurar outro emprego. Por que diabos que a mãe é punida porque denuncia o abusador, o juiz volta a criança pra mão do abusador, dá a guarda pra esse abusador, depois é comprovado que realmente houve o abuso e o juiz não responde por nada? Se a mãe perde a guarda, o mínimo que o juiz tem que fazer é perder o emprego. E no Brasil, nós temos essa proteção indireta. Tem excelentes juízes, excelentes juízas, mas tem juiz que não merecia estar onde está. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Pode Falar. Esperamos que as dicas do advogado Rafael Gonçalves tenham esclarecido dúvidas e trazido insights valiosos sobre direito da família, especialmente para você, mãe. Queremos saber como você se sentiu em relação às informações compartilhadas hoje. Alguma dúvida ainda ficou no ar? Deixe seus comentários abaixo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos episódios. Até a próxima e lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando se trata de proteger sua família.